Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal onde eu vou compartilhar com vocês a análise aí de alguns ativos que estão interessantes pro decorrer da semana, tá? Só antes, lembrando que se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, compartilhe o vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e entregar para mais pessoas, beleza? Ponto importante, tá pessoal? Semana aí que foi de forte alta no Ibovespa, mas eu vou até puxar o gráfico e mostrar para vocês, né? Porque a gente também faz análise aí de contexto do Ibovespa e também dos índices aí que são mais relevantes aqui para nossa bolsa. E o Ibovespa está chegando aí numa região de resistência, então, apesar de estar dentro de um movimento de alta de curto prazo, tem que começar a prestar um pouco mais de atenção aí agora, tá? Porque pode entrar correção em alguns ativos. Deixa eu só silenciar aqui, tirar isso aqui. Deixa eu puxar. Né, a gente teve uma semana que subiu todos os dias, né, com volume aqui comprador ok, até conseguiu romper o topo aqui, né, em 107 mil pontos, mas está se aproximando aqui já dessa região aí de resistência de médio prazo, tá? Que é de um canal. Se a gente tirar o zoom aqui, fica ainda mais claro, né? Ó. Que será essa região, né, de resistência. Já teve um teste aqui nessa região. Aqui teve dois testes e aqui a gente está se aproximando de novo, fica aí na faixa dos 109.500 pontos, tá? Então tem que tomar atenção nessa região, que a gente já está chegando próximo desse nível de resistência com o movimento esticado, né? Um movimento esticado. Então é normal que haja uma correção, consolide um suporte aqui próximo desse nível para ter uma base para conseguir ganhar força de explosão no rompimento, tá? Mas ficar bem atento que na zona dos 109.500 tem uma região aí de resistência importante para o Ibovespa. O índice financeiro rompeu o nível aqui de resistência bem importante, né? Inclusive a gente conseguiu pegar bons trades aí em alguns ativos dos setores, mas também aqui já está esticado, já está dentro de um movimento, apesar de ter feito esse movimento de resistência, o ideal é que ele faça aqui mais um movimento corretivo, quem sabe testar esse nível aqui, que era um ponto de resistência, agora como suporte, para aí criar uma base, né, de uma troca de polaridade e ganhar força para iniciar um novo movimento de alta, tá? Mas pelo movimento tá aqui já esticado, pode ser que a gente tenha uma semana aí um pouco mais travada no Ibovespa, tá? Então tem que ter bastante atenção nisso. Inclusive até não achei tantos ativos assim interessantes graficamente, porque a maioria já andou, tá? E tem bastante ativos que para ficar interessante precisam dessa correção, seja ela no tempo, que é uma correção lateral, ou uma correção na contratendência, que é quando o preço ele volta a se aproximar ali da média base ou de uma retração de FIBO, tá? Independente, depende, na verdade, da maneira com que você faz esse parâmetro de para identificar correções, né? Então aqui o índice financeiro está dentro de uma tendência de alta, mas devendo aí uma correção que é saudável para a continuação do movimento, tá? Pelo gráfico semanal a gente vê que ele conseguiu romper e confirmar esse rompimento da resistência aqui, que era o mais importante, era o nível chave aí. Fazia mais de meses que ele não conseguia romper e se manter acima, e agora que rompeu e confirmou esse rompimento, a gente abre espaço para vir buscar lá o topo principal, que é na faixa dos 12.130 pontos aí para o índice financeiro, tá? E com isso, claro, os movimentos corretivos dentro dos ativos do setor tende a se tornar aí bem interessante se houver durante a semana, tá? O índice também imobiliário, que é bem interessante, acionou um pivô de alta, passou a trabalhar acima do nível chave de resistência, confirmou esse rompimento e agora, como já vem alertando vocês aí nos outros panoramas, o nível a ser testado agora é o nível de resistência lá da região dos 850 pontos, tá? Tem caminho livre para andar até lá. Por que caminho livre? Olhando aqui para a esquerda do gráfico, a gente não tem mais nenhum nível de resistência relevante, a não ser essa máxima aqui, né, esse topo. O nível chave de resistência a ser rompido era esse aqui embaixo. Já conseguiu romper depois de meses. Aqui embaixo, conseguiu romper, se manter acima, confirmar esse rompimento. E agora segue a expectativa aí que busca a região dos 845, tá? Mas não que necessariamente vai em linha reta, não é assim que acontece. Então, tende a entrar um movimento um pouco, ficar um pouco mais travado, uma correção no tempo, fazer
processo de movimento, deixa eu até colocar as médias aqui, um processo aqui de correção para se aproximar da média móvel de 9, de 20 períodos aqui, e ter fôlego para dar sequência nesse movimento aí de alta, tá? O IEX, mesma situação, inclusive foi um dos índices que mais subiu, né? Fez aqui um bonito pivô de alta, foi um movimento de expansão, essa correção, clássico, né? Pullback em cima desse topo, que era o antigo ponto de resistência chave dessa movimentação. Aí ele conseguiu romper, deixa eu até dar um zoom aqui, ó, né? Conseguiu romper, fez o pullback, testando esse nível de resistência agora como suporte, confirmando com o pivô de alta e tendo aí a troca de polaridade, né? Fazendo com que o nível chave de resistência virasse um suporte. E deu sequência aí replicando a primeira perna para cima, rompendo um outro nível chave de resistência, que era essa outra demarcação de zona de liquidez, que eu sempre demarco aqui para facilitar visualmente o gráfico, né? E foi embora, se esticou aí. Agora o próximo nível chave é a região dos 86.570 pontos, né? Aqui ele até esticou bem em linha reta, mas agora deve entrar uma correção, né? Consolidar um novo suporte ascendente para tentar aí dar sequência nesse movimento. Mas sim, é um setor que também está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, né? No gráfico semanal a gente vê aqui ele saiu dessa região de fundo de longo prazo. A gente pega para puxar aqui dessa região, olha, né? Teve uma falha de perda desse fundo e acabou impulsionando aí um forte movimento de alta. Mas tem que tomar atenção agora porque está chegando próximo de um nível chave de resistência, tá? Com o movimento esticado, então deve entrar uma correção, deve ficar um pouco mais travado. Deixa eu ver. IEX, deixa eu ver se eu não estou lembrando de o IMAT. Deixa eu tirar toda vez eu clico errado aqui. Eu acho que vocês devem estar escutando aí o barulho dos cachorros aqui, né? Chega esse horário aqui. E mate, segue aqui também dentro do canal de baixa, né? Mas tá querendo ganhar força compradora. Mas ainda tem o contexto baixista, né? Tá trabalhando aqui, olha. Mas perde a relevância porque tá trabalhando dentro de um canal de baixa, né? Eita. Dentro aqui desse canal de baixa. Então, interessante fica só quando fazer o rompimento desse nível de resistência, testar e fazer um pivô acima desse nível, né? Por enquanto, bem travado ainda, né? No semanal, a mesma situação, né? Mesma coisa, não muda muita coisa. Até deixou um candle aqui na semana passada, absorvendo a tentativa dos vendedores derrubar o mercado, o índice, mas nessa semana agora, na semana passada, até chegou a acionar essa barra aqui, mas quando está trabalhando dentro de um canal de baixa, ela perde efetividade, né? Esse é o IMAT, deixa eu ver. Acho que era só esses. E vamos dar uma olhada nos ativos, tá? Pose 3. Pose 3, se a gente olhar aqui pelo gráfico semanal, deixa eu colocar aqui as médias de referência. Tá trabalhando dentro aí de um canalzinho. Tem aqui as três médias mais importante, bem próxima do preço, com um contexto de baixa. Tá? Então acredito aí que o movimento mais provável para a pose 3 seja ele querer fazer a continuação desse movimento de queda aqui. Olha. Desde que tentou romper esse canal de baixa acabou falhando. Né? Fez um movimento, corrigiu, fez mais um movimento de baixa, corrigiu. Tá vendo os vendedores aqui de novo, ó, na tentativa de romper, deixando uma barra aí com pavio superior acima de toda a máxima dessa consolidação aqui, desse movimento aqui de correção, gerando a expectativa de continuação de movimento de queda, tá? Só que aqui ainda falta, tem que tentar pegar a correção dentro desse movimento, né? Porque aqui o stop fica muito desproporcional. Então aqui seria você imaginar durante a semana o ativo, até pelo gráfico de 60 minutos, tá? Se aproximar dessa região aqui dos R$7, que está junto ali com a média móvel de 20 e de 9 períodos, né? Que é meio no meio dessa trincheira aqui, dessa briga, tentar pegar aqui uma venda mais próximo desse nível, com o stop aqui para cima,
tentando pegar a continuação desse movimento, né? A parcial ficaria nessa região aqui dos 5,70, que é o primeiro suporte aí que a gente tem, e depois tentar levar. E aí depois tentar levar 2, 3 vezes o tamanho do risco, tá? Você pega e projeta aqui também essa barra de venda para baixo e trabalha com esses alvos. O que vai dar, o que vai em linha com o contexto do semanal que eu comentei que seria aí, né? Seriam esses alvos, ó. Deixa eu dar mais um zoom. 4,89, depois 4,60. Então, bem interessante. Pose 3, só que tem que aguardar aí um pullback durante a semana pelo intraday, né? Por enquanto não dá para vender aqui porque o stop fica de 16%, né? Sem chance. Outro ativo interessante, GGBR, tá? Porque ele já vem de uma sequência de zigue-zague descendente, né? Que é topos e fundos cada vez mais baixos. E entrou aqui nessa região de consolidação em zona de suporte, tá vendo? Ele fica aqui batendo cabeça nesse range que a gente chama aí de acumulação ou distribuição depois de um forte movimento, tá? Como ele vem de um movimento de queda, aqui tem que, se ele rompe aqui esse nível de resistência para cima, a gente vai entender isso aqui como foi uma zona de acumulação. Se ele vem e perde esse suporte aqui, é uma zona de distribuição, tá? Uma zona de distribuição. Como ele vem de um movimento de baixa, as médias aqui apontando para baixo, tentou brigar aqui nessa região, ele não conseguiu nem vir aqui testar a extremidade dessa consolidação, ou seja, demonstrando bastante ainda força vendedora, tá? Então na região aqui é para pegar o pivô, né? Se ele perde a mínima aqui em 23,63, abre espaço para uma venda com stop acima desse topo aqui na região dos 25 e 30, tá? É um stopzinho aí de 7%, né? Stop de 7%, e aí pega aqui o espelhamento entre esse topo a esse fundo, e aí você tem os alvos para baixo. Aí você pode trabalhar com os alvos lá na região dos 22,05, né? Então seria um stopzinho aí de 7,20 para um upside até os 200% aqui já de 1 para 1 e o alvo final lá embaixo de 10,93. Aí se pega para tirar aqui, se pega para tirar o zoom um pouco do gráfico, a gente vê que qual que é o próximo nível de suporte realmente relevante aí para GGBR é aqui embaixo. Então o alvo final ainda fica abaixo desse 2,618 do espelhamento, tá? Você pode trabalhar com o alvo na próxima zona importante aí de suporte para o papel. Ficaria lá na região dos 20 e 50, né? Então aí mais do que 2 para 1. Então a vendinha em GGBR, a Kepler 3 também, movimento de pullback, cara de bandeira, um ativo que já vem trabalhando dentro aí de uma tendência de baixa, né? Topos e fundos aqui descendentes, perdeu a região de fundo principal, fez um movimento forte de queda e agora, né, essa correção aqui com volume abaixo da média, indicando uma possibilidade de continuação desse movimento, que seria lasqueira. Seria esse movimento de baixa, movimento corretivo e continuação, né, que é conhecida como um padrão de bandeira. Na perda da mínima do candle de quinta-feira, já vejo um bom ponto aí de venda. O stopzinho, para não deixar aqui em cima muito apertado, tendo em vista que é um ativo que tem uma volatilidade um pouco maior, eu deixaria o stop de volatilidade nesse caso, tá? Deixaria um stopzinho assim, um pouquinho acima desse nível aqui de resistência, acima da zona do 7,80. Para tentar levar até o alvo principal, se colocar pelo semanal aqui, fica ainda mais claro, até essa região aqui, olha, do 6,34, né? Então seria aí um upside de 12%, imaginando uma volta de Kepler 3 para a região de suporte aqui principal, que deu início a toda a movimentação anterior de alta do papel. Tá? Então Kepler 3 é mais um ativo interessante aí para venda, e aí, claro, a parcial sempre 1 para 1 o tamanho do risco inicial, né? Chegou aqui nessa região de fundo, você pode fazer a parcial. Aqui nesse caso está dando 6%, né? 5,90%.
E o seu stop que estava de volatilidade, você faz o ajuste aqui para a máxima da barra de gatilho, né? Então, um stop que era de volatilidade de 7,5% vai se tornar um stop de 5,23. Você faz a parcial na zona aqui de 6,90 por ser uma região de suporte prévio dessa movimentação e carrega um residual para buscar o alvo principal, que é lá embaixo na região dos 6,34, tá? Então dá mais aí do que 2 para 1 também, Kepler 3 aí na venda. Panvel é mais um dos ativos que já andou, né? Tá rompendo, na verdade ainda não andou. Ele andou aqui dentro dessa zona de acumulação, mas está rompendo o nível chave de resistência junto com média móvel de 200, tem média móvel de 9 de 20 vindo aqui por baixo como apoio dessa movimentação, mas aqui não tem onde abrir venda, não tem onde abrir compra ainda, né? Fica totalmente desproporcional, tem que esperar o quê? O que precisa nesse caso para voltar a ficar interessante para compra, né? Se esperar aqui, isso tanto pelo gráfico intraday de 60 ou 120 minutos, ou pelo gráfico diário, tá? Seria a gente ter uns 2 a 3 dias de correção e ele vir testar esse nível aqui da região dos 10,80 como um suporte. Tá? Porque teve todo esse nível aqui de resistência, né? Que foi essa região, ele conseguiu romper, né? Aqui, ó, ele conseguiu romper. Ou seja, agora precisa testar essa região que era um nível importante de resistência como um suporte, consolidar um suportezinho aqui, olha, para criar uma base e iniciar um movimento de correção desse movimento de alta, que seria ele fazer esse primeiro movimento de alta, uma correção, deixando o fundo ascendente para pegar a continuação. E aí vale o contexto. Se a gente olha aqui para a esquerda do gráfico, a gente não tem mais nenhum nível de resistência relevante, a não ser aqui em cima nos 13,26. Tá? Não que ele vá lá, não que vá lá, mas o próximo nível de resistência realmente relevante que a gente tem é na faixa dos 13,26. Tá? Dos 13,26. Então, imaginar, poderia até fazer mais um movimentinho de alta e voltar a corrigir, consolidar um suporte aqui, deixar algum candle, né, uma barra de força em cima dessa zona de suporte, depois de ter feito uma correção, e aí poder encaixar aqui um ponto de compra com um stopzinho aqui para baixo dessa região dos 10,75, para ficar um stop protegido abaixo de toda essa zona que vai se transformar num suporte se realmente ele fizer o pullback de confirmação, né? E você fica aí com o stop protegido e um bastante upside de uma relação de risco-retorno bem favorável para Panvel, tá? Numa operação de compra, a gente vê pelo gráfico semanal tá alinhando também, né? Mas já se afastou também da média móvel de 9, então vai em linha com o que a gente comentou do gráfico diário. Deve aí uma correção, e aqui ainda fica mais claro o contexto que eu comentei, que a gente não tem nenhum nível de resistência tão importante que não seja esse aqui, né? Por quê? Porque ele tem um movimento de queda que ele sai daqui de cima e vem praticamente direto para cá. Então aqui para a esquerda a gente tem um vazio gráfico, né? Aqui até pode dar uma travada, mas imaginando pegar um movimento aqui corretivo antes da continuação desse movimento de alta, quando ele chegar nessa região aqui, olha, dos 11,70, que também foi uma região de antigo fundo, que agora tende a funcionar como resistência, você já consegue fazer uma parcial com metade da posição. Tá? Se a gente colocar ali era 11,75, imaginando aqui uma compra de pullback na região dos 10, eita, dos 10,85 até 11,60, é 7% aí já para poder fazer uma parcial e o upside até o próximo nível de resistência principal 22%, tá? Então também achei bem interessante Panvel, apesar de ter que aguardar ainda mais algum processo corretivo do papel, tá? Via 3 também aí do índice de consumo. O índice de consumo eu também não mostrei, né, pessoal? Depois no final dou uma puxada nele, tá? O índice, a via 3 aí do índice de consumo rompeu aqui um nível de congestão também em suporte, depois de um forte movimento de queda, ficou aqui brigando nessa região e conseguiu romper o ponto-chave de resistência e aqui já está no processo de correção, tá vendo? Ela rompeu, se afastou da média, aqui em cima você não vai fazer nada, vai esperar um pullback. O que ela está fazendo? Ela está testando esse nível importante, né, o nível chave de resistência dessa movimentação que ela conseguiu romper, está testando agora como suporte. Aqui ainda gostaria de ver mais 1 a 2 dias de correções, ver a média móvel de 9 de 20 se aproximar um pouco mais aqui do preço, para encaixar aqui um ponto de compra.
tá? Um ponto de compra aqui. Eu só queria ver mais 2 dias aí de correção, porque abrir uma compra aqui com um stopzinho aqui, você pode acabar sendo estopado no movimento, né, ainda de correção. Ela pode ficar aqui mais um dia, semana inteira, ninguém sabe. Mas vai em linha com o que eu comentei também do Ibovespa, que eu comentei para vocês. Que o Ibovespa já está chegando num nível importante de resistência depois de ter feito um movimento forte de alta durante a semana toda. Então, esses ativos que fizeram correção curta, eu já não gosto tanto para o contexto atual. Então, eu gostaria de ver mais alguns dias de correção, até para a média móvel de 9, de 20 se aproximar um pouco mais do preço, e encaixar um ponto de entrada aqui próximo dessa região dos 2,10, 2,05, o stop abaixo dessa região aqui dos R$ 2, protegido também abaixo dessa zona que agora está se transformando em um suporte, que é essa linha de liquidez aqui dos 2,10. E aí buscar o alvo lá na região de 2,52, tá? Seria um upsidezinho de 20% e um stop considerando o contexto de correção de volatilidade abaixo dos R$ 2 que eu comentei, em 1,99 fica um stopzinho aí de 5,88, tá? Então bem interessante. Também via trade, BBSE3 também, tá? Um ativo que se a gente olhar o outro ativo do setor que é PSSA3 de seguro, ele já perdeu bastante força, tá acionando um pivô de baixa pelo diário e pelo semanal. O alvo é aqui embaixo em 20,83, tá? Então voltando para BBSE3, que é o ativo do mesmo setor, eu ficaria atento para uma possível venda nessa região, tá? Ou se ele vem aqui nos próximos dias da semana, faz mais um movimento de alta, deixa eu só tirar aqui, faz mais um movimento de alta e falha nesse nível aqui de antigo ponto de suporte, agora como resistência, seria ele vir, tentar mais uma tentativa aqui, né, e deixar aí um candle com um corpo pequenininho abaixo dessa região aqui, com o pavio superior nessa região, tentar pegar uma venda em BBSE3 para carregar aqui até esse fundo da região aí dos R$ 32, tá? Ou se ele não vem para romper, né, para testar esse nível aqui de resistência, que foi o antigo suporte, e já perde a mínima desse candle, aí muda o contexto. Você pode abrir uma venda com stop na máxima, stopzinho aí de 2,40, até essa zona aqui, olha, você consegue fazer, tá vendo o pavio aqui, ó? Você consegue fazer aí a parcial de 1 para 1 para tirar o risco e o alvo final trabalhar com o suporte principal na faixa dos R$ 32, seria um upside de 5%. Então 2 para 1, né? Stopzinho de 2,5 com um upside de 5%, tá? É o que eu tô vendo aí no momento. O semanal ele já está em cima da média móvel de 20, né? Ele já está em cima da média móvel de 20. Então é um tradezinho um pouco mais arriscado, mas com um risco pequeno aqui e vendo o outro ativo do setor caindo, imaginando o Ibovespa próximo de uma região de resistência. Mesmo que fique um pouco travado ou inicie um processo de correção, mesmo ela sendo curta, pode ser um dos ativos aí que dê uma oportunidade até para você contrabalancear, balancear na verdade sua carteira, se já está com posições compradas, abrir uma venda, que se caso o mercado realmente fazer esse processo corretivo, você também ter ativos aí na ponta vendedora, que consiga te trazer também aí um resultado bom durante a semana. Beleza? Então esses foram os ativos aí que eu achei interessante. Só voltando lá para o índice de consumo, que foi o que eu não comentei, também ganhou força, saiu de uma zona de acumulação em região de suporte, rompeu uma zona de polaridade. O que é a zona de polaridade? Ó? Esse suporte aqui virou resistência aqui na frente, tá vendo? Então é uma troca de polaridade. Aí quando ele consegue romper para cima de novo, a gente tem esse suporte que aqui virou resistência se transformando em um suporte aqui de novo. Ele só ainda não foi testado, né? Mas aí precisa fazer o índice de consumo descer aqui, consolidar, testar esse nível como um suporte, né? Criar uma base aqui para iniciar mais uma nova perna de alta, tá? Então é isso que eu vejo para o índice de consumo também. E o ativo que foi comentado no comentário dos vídeos anteriores foi Cosan, tá? Me pediram Cosan. Inclusive, se você aí quer ver análise de algum ativo em específico, só tá deixando aqui nos comentários aí o ativo desejado e o tempo gráfico que eu trago análise aí
para a próxima semana, beleza? Então, comentando de Cosan, até deixou uma boa oportunidade aqui, ó, mas uma pena que ela abriu com gap, né? Ó, o papel abriu 4 centavos acima da máxima desse candle, porque aqui ele tinha um contexto de compra, né? Tinha uma falha de um rompimento desse suporte, uma barra que engolfou os dois últimos candles, né? Engolfou os dois últimos candles com um volume bem acima da média. Então você teria aqui no rompimento da máxima, stopzinho na mínima, a expectativa de pegar um trade aí na compra para tentar levar pelo menos até o topo principal aí como principal objetivo, né? Aí, claro, chegando lá você pode proteger a operação, fazer uma parcial ou subir o stop para proteger a operação, aí vai muito de cada um, tá? Mas geralmente eu gosto de pagar o risco, que é 1 para 1 o tamanho do meu stop eu fazer uma saída parcial, ou 1,5 o tamanho do meu risco eu fazer essa saída parcial com 50% da posição e ter um residual aí para caso o ativo siga subindo, eu projetar algo 2, 3 vezes o tamanho do meu risco inicial, ou usar um ponto de referência, no caso, se é uma operação comprada, um ponto de referência importante de resistência, para que quando o preço chegue lá eu faça a análise de contexto para entender se compensa eu segurar ainda aquele papel para manter ele para uma possível continuação de movimento, se eu faço um ajuste de stop, se eu encurto o meu stop para não correr o risco dele perder força próximo desse nível de resistência e vir contra a minha operação e eu devolver muito do ganho, que também já não faz sentido, ou até mesmo encerrar a operação, até porque trade de swing trade, até porque operações de swing trade você consegue ter uma flexibilidade melhor para poder construir, né, ou desmontar uma operação, beleza? Então aqui Cozão ficou bem interessante, agora eu só não acho que tem mais nada para ser feito, até porque já chegou próximo de uma região de topo, tem média móvel de 200 um pouco mais acima, junto com o nível de resistência de um canal de baixo de longo prazo, ou seja, é bem relevante. Então, por enquanto, não vejo mais nada, tá? A melhor oportunidade de compra foi realmente aqui embaixo. Quem está no trade comprou nessas regiões aqui embaixo, e stopzinho aqui para proteger, colocaria um stopzinho abaixo dessa barra de quinta-feira, que seria na região de 15,64, para proteger a operação e aí tentar carregar aqui até a faixa dos 16,90. Beleza? Então esse foi aí os ativos de hoje. Antes de dar o cupom, até o cupom em homenagem aos Dia das Mães, né? Até desejando um feliz Dia das Mães aí, se tem alguma mãe aí que acompanha a gente, desejar aí muita saúde, né? Muita bênção aí na vida de vocês. E creio que com tudo isso que a gente vem passando no mundo atual, a saúde aí passa a ser a coisa mais importante para a gente se preocupar e o resto a gente corre atrás, beleza? Então, um beijão aí para todas as mães do Brasil, né? Não só daqui que acompanha a gente, mas as mães são guerreiras, né? Quem já foi filha e todo mundo já foi filho um dia, que o diga. Tá, pessoal? E o cupom aí é o cupom HELPINVEST, apenas para o capitalismo completo, tá? Com 30% off à vista no boleto e 20% off no cartão em até 12 vezes, tá? Então não perde essa oportunidade. Lembrando que todas essas operações de swing trade vocês conseguem acompanhar na palma da mão, tá? A gente avisa tudo em tempo real, tanto pelo Telegram quanto lá no nosso painel, que você pode acompanhar também pelo nosso aplicativo, tem a opção de acompanhar pelo desktop. Preço de entrada, preço de stop, quando tem saída parcial, quando tem encerramento de posição, quando vai manter a operação para a próxima semana, como está o contexto gráfico dela. Eu mesmo faço atualização aí diariamente, em todo final de pregão tem um vídeo curto aí entre 5 a 10 minutos, onde eu comento o contexto, faço atualização dos contextos gráficos dos ativos compostos na nossa carteira, tanto do swing trade quanto também do rastreador, para a gente estar sempre se mantendo atualizado e mantendo vocês também atualizado da situação das operações que estão em andamento, beleza? Então, tudo isso aí tá com esse descontão aí de 30% off no à vista e 20% off em até 12 vezes, tá? Do mais, ótima semana aí para todos e bons trades.